Fala rapaziada, é tempo de jogo e é tempo de quartas de final de Copa do Mundo. Bom, dessa vez um modelo diferente, a gente vai trazer para vocês aí um pré-jogo, basicamente um esquenta dessas partidas aí. Dois jogos eu vou comentar sobre e os outros dois, nosso querido Harrison vai comandar para vocês, tá? Começando aqui, né, hoje não tivemos jogos de Copa do Mundo pela primeira vez, já dá um sentimento bem triste de estar acabando, só tem mais 8 jogos aí pra gente aproveitar. Então, vamos começar amanhã, né? França e Marrocos se enfrentam amanhã às 17 horas e a reedição da semifinal da Copa do Mundo de 2022, dessa vez com times completamente diferentes, principalmente ali a sua questão de idade, né? Times mais novos, mais renovados, dá pra gente dizer. Um ataque da própria França, um ataque diferente. Manteve ali o seu jogador principal, que é o Mbappé, mas você tem ali o Olise agora, você tem aí o próprio Dembélé, agora com muito mais força, um jogador melhor do mundo. Você tem ali Doué, Barcola, Cherki, que podem fazer essa função no ataque e que deixam essa seleção francesa muito forte para essa reta final de Copa do Mundo, tá? Sobre a seleção marroquina, vou começar destacando aqui os dois pontos principais dessa partida, que é você não sofrer o que você sofreu contra a seleção brasileira pelo lado direito do campo, que é o lado esquerdo ofensivo da seleção francesa. A gente sabe que o Hakimi, ele é um lateral direito que ataca muito, ele fica a maior parte do jogo ali dentro da parte ofensiva do campo, mas contra uma seleção francesa que vai explorar esse espaço, se você permitir muitas oportunidades, você vai acabar tomando uma goleada ou tomar muitos gols e não vai conseguir reagir dentro do jogo. Então eu acho que o ponto principal dessa partida vai ser esse lado esquerdo. Vale lembrar que a França, a gente não sabe ainda quem vai ser esse jogador que vai ser o titular. Na 16 avos de final ela começou com o Barcola, nas oitavas também, só que contra o Paraguai, o Doué, que entrou no segundo tempo, fez a jogada do pênalti que decidiu o jogo. Então o Doué é um jogador muito confiável, que está sempre preparado aí para fazer essa função, e se ele tiver espaço, junto com o Mbappé, com o Olise, que cai também um pouquinho pelo lado esquerdo, é muito difícil que a seleção marroquina aguente essa pressão que é o ataque da França, tá? Sobre a França, ela tem mostrado uma sustentação muito forte no seu lado defensivo do campo, não sofreu gols no mata-mata ainda e vem muito forte, né? Ela geralmente, quando ela coloca o Barcola na ponta esquerda, ela coloca o Digne, e quando ela coloca o Doué, ela coloca o Theo Hernandez. Então, se o Doué começar amanhã, provavelmente a gente vai ver o Theo Hernandez, que é um lateral mais físico e mais forte, mas é um lateral que ataca mais do que o Digne, que fica um pouco para fazer essa recomposição defensiva. A seleção marroquina no ataque, ela não vai ter provavelmente o Saibari, que saiu machucado contra o Canadá, lesão muscular, é o centroavante, o artilheiro do time e vai fazer muita falta nesse jogo, porque ele também consegue criar pelas beiradas, também sustenta muito bem as pancadas, e dentro dessa defesa francesa que atua em linha alta, qualquer espaço que a seleção marroquina tiver e que ela aproveitar, vai ser um diferencial no jogo, porque a gente sabe quando tem jogos com seleções um pouquinho mais fracas, inferiores às outras seleções, quando você perde chances, você geralmente perde o jogo. E um outro destaque do ataque, dessa vez de Marrocos, é claro, o Brahim Diaz, que é o jogador com mais assistência dessa seleção aí, e é muito bom. Ele flutua pelo meio campo, joga como segundo atacante, como ponta, e se ele tiver espaço, ele pode encontrar esse último passe ou até mesmo fazer um gol. Eu espero ele um pouquinho mais incisivo, finalizando mais, algo que ele não está fazendo muito nessa Copa. Ele está sendo muito mais garçom, criando umas jogadas do que propriamente finalizando elas. Eu acho que ele tem essa capacidade e vai precisar muito jogar para Marrocos ter chance, né? Marrocos não é mais azarão dentro dessa fase de quartas de final, é o atual semifinalista, como eu falei. Então é uma seleção muito forte, que tem um grande elenco e é uma equipe muito equilibrada. Um jogo que não dá pra gente dizer que é zebra se Marrocos classificar. Claro que a seleção francesa é a favorita para ganhar a Copa, mas é uma seleção muito forte. Já os destaques da França aí, né, não tem como a gente não destacar o Kylian Mbappé, o vice-artilheiro dessa Copa do Mundo, provavelmente vai ser o artilheiro, e fez gols em todos os jogos da Copa do Mundo até agora, junto com o Messi, e o ideal é que ele faça novamente um gol, porque o Marrocos sofreu gols em quase todas as partidas.
ela conseguiu sustentar muito bem contra a seleção canadense, mas foi o acaso, né? Contra o Canadá, ela sofreu também muitas finalizações, que é o que ela vem sofrendo durante a Copa, e ela pegou uma seleção que não teve poderio ofensivo que a França tem de matar esse jogo. E o outro destaque também da seleção francesa aí vai para a defesa, né? O Saliba e o Upamecano vem fazendo uma grande Copa do Mundo. Os dois sofreram muito menos do que sofreram dentro das eliminatórias, Eurocopa e até um pouquinho no começo da fase de grupos da Copa. Estão jogando um bolão mesmo. Eles jogam em alta, mas eles têm muita velocidade para recompor. Então, o diferencial dessa partida, dessa França, é ela conseguir ganhar esses duelos defensivos, principalmente na fase final do campo. Meu palpite para esse jogo é 2-0 para a França. Acho que vai se manter favorita e vem aí para ser tricampeã da Copa do Mundo, acho que tetra, né? Já ganhou aí 3 ou 4. E é isso. O segundo jogo que eu vou comentar sobre é o jogo que era para ser o Brasil, né? Noruega e Inglaterra, infelizmente não é. E vai ser um jogo que, na minha concepção, é um jogo muito estudado, né? São jogadores que se enfrentam direto. Haaland e Odegaard jogam na Premier League, então eles se conhecem muito bem com a defesa, com o sistema de meio campo, ofensivo da própria Premier League, da própria Inglaterra. Eu acredito que seja um jogo bem amarrado, tá? Eu vou dar meu palpite já antes de falar sobre o jogo. Acho que vai ser 1-0 para a Inglaterra. Apesar de vocês que acompanham o canal sabem que sou hater da Inglaterra. Mas, nessa situação que a gente se encontra aí, sendo um hater da Argentina, tem que torcer para a melhor seleção para poder eliminar esses caras, porque não dá para eles ganharem de novo. Então eu vou torcer para a Inglaterra, né, com muita dor no coração, dor física, até para vingar um pouquinho a gente desse jogo contra a Noruega. Sobre o jogo, é ideal que a Noruega ela consiga converter suas chances com Haaland e Odegaard, porque ela não vai ter o mesmo espaço que o Brasil deu para ela, tá? Não vai ter essa passividade defensiva que a gente teve, dificilmente vai ter esses espaços, essas jogadas ofensivas, e o Haaland vai jogar dentro de um buraco, né? Os caras da Inglaterra vão com certeza segurar o Haaland da maior forma, porque eles conhecem o Haaland, como eu falei. E o Haaland ele vai ter que dar um jeito de tirar um gol da cartola, algo que Harry Kane consegue fazer do outro lado, que é o meu destaque dessa Inglaterra, junto com o Jude Bellingham. Os dois vêm fazendo uma dupla fenomenal nessa Copa do Mundo, absurdo que eles estão jogando juntos. E eles vão deitar esse sistema defensivo da Noruega, que é um sistema defensivo muito ruim, destoa um pouco do meio do ataque, destoa bastante, na verdade, e é esperado que eles dois tenham essa vantagem, como eles tiveram durante toda a Copa, nesse confronto, tá? Para a Noruega conseguir conter esses dois, ela vai precisar de muito. Eu acho que ela não vai poder ter a bola como ela gosta. Em algumas. Como a gente esperava que ela não tivesse contra o Brasil, eu acho que ela não vai ter contra a Inglaterra para diminuir cada vez mais esses espaços do Harry Kane, do Bellingham, das pontas e conseguir jogar um jogo de transição com o Haaland brigando com os zagueiros e saindo em velocidade, que é o que ele tem de melhor, né? Acho que ele não vai ter espaço, mas se der uma fração de segundo, a gente já viu o que o Haaland pode fazer. Se ele estiver moscando no jogo, se ele estiver dormindo, ele ainda consegue fazer gol, ainda consegue achar assistência, criar jogada. Então a chave desse jogo é justamente essa questão defensiva no Haaland e fechar cada vez mais o espaço do Odegaard, que é o jogador cerebral dessa equipe da Noruega. Se ele encontrar passes, criar chances, passes decisivos, é bem provável que gere grandes chances para a seleção da Noruega. Então é esperado que fique muito atento, né? A gente não sabe quem vai jogar nesse lado direito defensivo da Inglaterra, né? O Quansah foi expulso. Talvez o Reece James volte, que é um jogador que é outro patamar, né? Mas defensivamente e ofensivamente, mas a gente tem que ver o físico dele para atuar nessa partida aqui. Como eu falei no começo, eu acho que vai ser uma trombação, vai ser um jogo muito feio, muitas faltas. Não acredito que tenha muitos gols, né? Eu postei 1-0 para a Inglaterra e vamos ver, né? É um jogo que a gente espera bastante. Esse jogo vai ser no próximo sábado às 18 horas. Então, é importante ficar atento aí, uma rodada dupla que vai ter no sábado. E o vencedor dessa partida vai pegar aí o vencedor de Argentina e Suíça, que a gente vai ver agora, junto com o próximo jogo, os outros dois jogos, que Espanha e Bélgica, também na voz do Harrison. Tamo junto, até a próxima. O primeiro jogo entre Espanha e Bélgica vai ser um jogo onde hoje a Bélgica parece que vem melhor. Enfrentou um adversário mais fraco, sim, é verdade, enfrentou os Estados Unidos.
que é uma seleção que vinha sendo bem embalada pelo fator casa, pelo fator de enfrentar seleções mais fracas. Era um time até que bem treinado pelo Pochettino, né? Só que, infelizmente, eu acho que, infelizmente ou felizmente, né? O Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, colocou muita pressão no time a partir do momento que ele quis mudar a regra, entendeu? A partir do momento que ele quis estar acima das leis da FIFA, né? E a FIFA concordou, e eu acho que isso colocou todos os holofotes para esse jogo de uma maneira ruim e todos contra os Estados Unidos. A Bélgica amassou o jogo, tá? A Bélgica amassou no jogo e como é que fala? Eu tô aqui falando com vocês e o Victor tá me mandando mensagem, rapaziada. E aí eu tô tentando ler para ver o que eu tenho que falar, entendeu? Mas bom, a Bélgica amassou o jogo dos Estados Unidos, vem de uma virada contra a Senegal na prorrogação, uma virada incrível. Então, assim, nesses últimos 2 jogos, a Bélgica tem mostrado poderio ofensivo, capacidade de não morrer. Tá sendo muito difícil matar essa seleção belga e tem mostrado muita artilharia. São 2 jogos e 7 gols em 2 jogos. Sofreu nesses 2 jogos 3 gols, 2 de Senegal e 1 dos Estados Unidos. Então, assim, se mostra uma seleção consideravelmente sólida, tá? Mais ofensivamente do que defensivamente, e mostra muito recurso. A seleção belga no último jogo contra os Estados Unidos começou com 3 seus principais jogadores, que eram Romelu Lukaku, Jeremy Doku e Kevin De Bruyne no banco de reservas. E mesmo assim jogou muito bem. O Lukaku entrou, fez um gol, o Jeremy Doku entrou, conseguiu participar também do jogo, bacana ali. Mas teve o Kevin De Bruyne o jogo todo no banco. Eu não acho que isso vai acontecer. Eu acho que a Bélgica vai tentar entrar para ganhar esse meio de campo. E aí eu acho que vai morrer, tá, rapaziada? O meio de campo da Espanha, apesar de não estar sendo um dos melhores dessa Copa do Mundo, eu acho que é o melhor disparado. E olha que está sendo um dos jogadores que poderia ser um grande poderio para essa seleção espanhola, que é o Fermín Lopes, que fez uma temporada incrível e ficou de fora dessa Copa do Mundo, tá? Eu acho que essa seleção espanhola, no meio de campo, tem como administrar, defender e acelerar muito rápido. E é isso que pega. Se a Bélgica vir para tentar ganhar o meio de campo, ele vai perder. E se a Bélgica vir para tentar deixar a Espanha com a bola, ela vai perder. A Bélgica vai ter que jogar num jogo de contra-ataque e contar muito com as suas individualidades, tá, rapaziada? O problema é que a Espanha também tem. O jogo de Espanha e Portugal, o jogo mais recente que a gente teve da Espanha, foi um jogo onde a Espanha não teve muitos momentos brilhantes. Mas só que a Espanha dominou o jogo foi exatamente do jeito que ela queria. Ela teve as maiores oportunidades, ela teve as maiores chances, apesar de não terem sido muitas, ela teve o maior controle do jogo. Então, rapaziada, isso torna a seleção espanhola uma seleção muito perigosa porque ela sempre dita o resultado da partida. Se você está com a bola no jogo da Espanha, é porque a Espanha quer que você esteja a bola por algum motivo, tá? E quando ela tá com a bola, ela vai evitar o máximo possível que você fique com ela. Então você tem jogadores no meio de campo como o Pedri, que controla muito bem, consegue acionar muito bem o ataque, como o Rodri, que dá uma estabilidade enorme para esse meio de campo. A gente tem aqui também, não só no time no time principal, mas como também no time reserva, muitos jogadores que dão dinamismo para esse meio de campo. Então a gente tem o Dani Olmo, que é um meio atacante ali praticamente, que tem muita habilidade em espaços curtos, no que faz com que se apertarem muito ele consegue achar uma bola ou outra. E sinceramente, eu não sei se a belga tem um lateral suficiente para parar a Lamine Yamal. Se o Lamine Yamal tiver um dia inspirado, pô, rapaziada, aí fica bem mais complicado, tá? Eu acho que a Espanha entra como favorita para esse jogo. Como tem entrado em todos os jogos até aqui na Copa do Mundo, esse peso do favoritismo até hoje não pesou para a Espanha. E eles têm um fator incrível, que apesar da gente estar falando de jogadores que conseguem criar jogadas, jogadores que conseguem achar espaço curto e conseguem criar lá na frente, uma das coisas que mais destaca a Espanha é o sistema defensivo. Estamos indo aí pro quinto jogo da seleção espanhola, sexto jogo, estamos caminhando pro sexto jogo da seleção da Espanha e ela até agora não tomou nenhum gol na Copa do Mundo. Ah, mas enfrentou Cabo Verde, enfrentou Arábia Saudita, enfrentou Uruguai, enfrentou Portugal, até onde, né, rapaziada?
Cabo Verde fez gol na Argentina, e não foi só um, foi dois. Arábia Saudita empatou com o Uruguai, 1-1. Uruguai, perebas, né? Aí não consigo defender mesmo. Mas também não tomou. Portugal, que é uma seleção que tava ali meio que presa a esse Cristiano Ronaldo aí e tal, também não conseguiu furar a defesa da Espanha, e é uma seleção muito completa, tá? Então assim, eu fico preocupado para ver se alguém, tirando a França, vai conseguir marcar nessa seleção espanhola. E se até mesmo a França vai conseguir, tá, rapaziada? Então, assim, eu acho, de novo, Espanha entra como favorita, deve vencer esse jogo, mas eu acho que também não vai ser um jogo de muitos gols. Se for ter muitos gols, serão 3, mas aí vai ser 2-1 para a Espanha, ou acho difícil um 3-0, tá? Mas pode acontecer também um 3-0. Não sei se a Bélgica vai conseguir furar, então talvez até um 2-0 possa acabar com esse jogo aí. Então eu acredito que a Espanha avança e espero o adversário entre França e Marrocos. Vamos falar lá debaixo do outro chaveamento. Argentina e Suíça. A Argentina vem embalada, digamos assim, né? Talvez não precisasse passar do sufoco que passou. A Argentina quase foi eliminada pelo Egito, faltando alguns minutos para acabar o jogo. A Argentina conseguiu buscar o resultado que estava precisando. O primeiro gol da Argentina só veio sair aos 79 para os 80 minutos do jogo contra o Egito. Então faltou 10 minutos para a Argentina perder o jogo e tá completamente eliminada. Mas desses 10 minutos que faltava para perder, a Argentina conseguiu em 12, que a partir em 12 e 13, de 79 aos 92, a Argentina fez 3 gols no Egito. Pô, mas é o Egito, mas e daí? E daí? Tem um cara chamado Lionel Messi que tá comendo a bola. Você não espera que um jogador de 39 anos vai fazer o que o Messi tá fazendo. De novo, fez gol, de novo deu assistência, de novo tá criando todas as jogadas, administrando. Se você vê, a bola não tá com o Messi, mas você olha o Messi tá assim, ó. Ele tá olhando pro jogo todo, rapaziada. Eu não acho que a Suíça, por mais que tenha eliminado a Colômbia, que eu acho que seria uma das mais difíceis para a Argentina pegar, eu não acho que a Suíça tenha poder suficiente para parar essa Argentina. Eu também não achava que o Egito ia ter poder para fazer 2 gols na Argentina, mas fez. A Suíça vai eliminar a Argentina? Eu acho que não. Passou da Colômbia nos pênaltis, num jogo de sei lá, alguns poucos minutos de pressão para cima da seleção da Colômbia. Pobre ofensivamente, ok, teve bom quesito defensivo e tudo mais, mas foi só isso. Eu não acho que esse quesito defensivo seja suficiente para parar o Messi. E outra, a Argentina encontrou ali no seu jogo jeitos de jogar com Lautaro Martinez e Julián Álvares, os dois juntos. Beleza, isso provavelmente não vai acontecer, porque era uma emergência, precisava de gols e tudo mais. Mas até se precisar, eles têm esse plano, entendeu? Então assim, eu acho que vai ser um jogo muito difícil para a Suíça. Eu acho que a Argentina entra de novo como favoritíssima. Mais de 80% de chance de se classificar e chegar numa semifinal. Lembrando, o vencedor dessa partida enfrenta o vencedor da partida entre Noruega e Inglaterra. E aí sim, a gente pode ter uma seleção que talvez seja mais favorita do que a Argentina, tá? Mas eu acho que até o momento tem se provado que o fator Lionel Messi é diferencial e vai ser diferencial nessa Copa. De novo, outra Copa do Mundo que o Messi tem marcado em todos os jogos. Até agora ele tem marcado pelo menos um gol. Artilheiro da Copa do Mundo, são 8 gols pro Messi, artilheiro isolado. Os outros que tem mais, beleza, que tem 7 e tudo mais, mas são 8 gols pro Messi aos 39 anos, na sua última Copa do Mundo. É absurdo o que tem feito Lionel Messi. Rapaziada, é isso. Então temos aí os favoritos, na minha opinião. Os favoritos que vão entrar em campo e provavelmente vai ser os favoritos de todas as casas de aposta aí. Mas essa Copa também pode ser uma Copa de zebras, né, rapaziada? Apesar de que quem tá aqui até o momento, a única zebra que a gente encontrou até aqui nesse momento é a Noruega. As outras seleções eram esperadas que poderiam chegar. Acho que a outra grande surpresa que a gente tem aqui
é a Bélgica, que não foi bem na sua fase de grupo, mas que ainda assim classificou em primeiro e tem conseguido resultados. Tá? Então, não sei se vai ser toda essa zebra, não, essa Copa do Mundo. Rapaziada, é isso. Se vocês gostaram, curte, compartilha, comenta. Um grande abraço. Tchau, tchau.